Bom, hoje eu quero falar sobre o hormônio que não te deixa emagrecer. É isso mesmo, a insulina. Se você é aquela pessoa que fica beliscando o tempo todo, toma café da manhã, dali 2 horinhas vai, come uma banana, dali 2 horas já é o almoço e você acaba que nem chega no almoço com fome, de tanto que você ficou beliscando no período da manhã. Ou você é aquela pessoa que está fazendo o almoço ou o jantar e está o tempo todo provando. Eu quero falar para você que toda vez que você, mesmo que você prove, você está beliscando, você está dando pico de insulina. Então vamos se atentar. Vamos aprender e entender o que a insulina faz no nosso corpo. Quando a gente come principalmente carboidrato, açúcar, né? E o que é carboidrato? Então vamos lá. Pães, bolos, massas, tudo que tem açúcar doce, bolachas, biscoitos, e também as frutas também são carboidratos. Então por isso que a pessoa às vezes não janta e come uma fruta e ela acha que está arrasando, mas na verdade ali ela está enchendo o corpo dela de insulina. E aí, quando a gente come algo que vai elevar a nossa glicemia, né, que vai fazer o nosso pâncreas liberar essa insulina até o nosso sangue, você deu um pico de insulina no seu corpo, um pico de açúcar no seu sangue. E aí tem que ser liberada essa insulina até o nosso sangue para fazer com que esse estoque de energia, né, ele seja armazenado. Então entenda, quando você come um pão pela manhã, aí você não coloca nenhum ovo, não coloca nenhuma proteína. Vamos pensar como a gente que toma um café da manhã num hotel. Você come pão, você come um bolo, aí você toma um sucão de laranja cheio de açúcar. Olha a bomba de insulina que você está dando para o seu corpo. Então, você acha que o seu corpo vai queimar toda essa energia? Porque nós temos, gente, dois tipos de energia no nosso corpo, tá? Nós temos a gordura e o açúcar. Então, quando a gente come o açúcar e não queima ele através de uma atividade física, algo assim, o que o nosso corpo faz com esse excesso de energia, com esse excesso de açúcar? Ele vai ser estocado no nosso corpo em forma de gordura. Por isso que a gente tem que se atentar ao consumo de carboidrato. Não é que ele faça mal, mas se você não faz nenhuma atividade física e você come pão no almoço, come pão no jantar, come pão no café da manhã, você está enchendo o seu corpo de energia demais. E o que acontece com essa energia? Ela vai ser estocada em forma de gordura. Diferente de quando você come apenas uma gordura. Como assim comer gordura, Priscila? Quando você come uma carne que tem um pouquinho mais de gordura, por exemplo, uma picanha, uma carne de panela, até mesmo um frango, que ele também tem gordura. Mas entenda, ali tem proteína e gordura boa. A gordura da carne, não aquela gordura também aparente, mas ela tem gordurinha ali dentro do músculo dela, né? O músculo que você faz mesmo de panela, às vezes você não vê a gordura, mas tem. Essa gordura faz bem, porque ela não vai te dar pico de insulina. Ou, por exemplo, você fez uma salada, temperou com azeite, tem gordura boa, o abacate, o coco. Quando você come no seu lanche, por exemplo, um pedaço de coco in natura, você não dá o pico de insulina. Já quando você come uma banana, que é cheia de açúcar, rica em carboidratos, você vai dar um pico de insulina. Então, nós temos duas fontes de energia. Se você coloca muito açúcar para dentro do seu corpo e o seu corpo estoca isso em forma de gordura, quando você fica um período sem comer nada, em jejum, você tem a fonte de energia. Qual que é a fonte de energia, mesmo que você não comeu? A sua gordura que está estocada. É por isso que os primatas, né, as pessoas comiam e elas comiam uma quantidade um pouco maior, ficava um período maior, né, sem comer, mas o corpo entendeu que eu preciso estocar essa energia e estocava em forma de gordura. Então, se aquele primata ficava ali 2 dias sem comer, estava tudo bem, ele não ia morrer, porque o corpo dele tinha o estoque, que era a gordura. Só que de lá para cá, o nosso corpo, ele não entendeu que os tempos mudaram, ele continua armazenando, só que em muitas quantidades, porque olha como que é a nossa vida hoje. Você consome muito mais carboidrato, então o seu corpo ele está o tempo todo segurando em forma de gordura.
Então, o que a gente precisa aprender? Principalmente na primeira refeição e na última refeição, cuidado com o excesso de carboidrato, porque se você não vai queimar, o seu corpo ele vai estocar em forma de gordura. Pensa, o meu carboidrato, que é o açúcar, é uma fonte de energia rápida. Por isso que quando a gente come algo doce, você eleva o pico de insulina, você fica animado. Daqui a pouco essa energia ela vai e cai. Ele deu o pico de insulina e logo ela cai e a sua energia vai lá embaixo. Diferente de quando você come uma gordura que vai te dar saciedade por um período muito maior. E aí, o que acontece? A gente precisa ter mais gordura na nossa alimentação para a gente ter mais saciedade, proteína. Não que a gente não vá comer um carboidrato, mas se você quer emagrecer, você precisa cuidar para que o seu corpo acesse a sua fonte de energia da gordura e não do carboidrato. Pensa só, eu jantei arroz, feijão, batata, mandioca e um pedacinho de carne. Esse glicogênio, que é o açúcar em estoque, ele vai estar na minha corrente sanguínea e ali no meu músculo. Aí eu vou treinar no outro dia pela manhã, ok? Eu vou gastar aquela energia que está ali no meu músculo, certo? Que é o glicogênio, que foi guardado através do açúcar. Acabou aquele glicogênio, qual a fonte de energia que o meu corpo vai usar? A gordura que está estocada na barriguinha, no braço. Então, gente, é muito importante que vocês entendam e saibam o que o carboidrato faz no nosso corpo, não que ele seja ruim, mas tem que ter controle na quantidade e quais os carboidratos que a gente vai comer. Carboidrato simples, nem pensar. O que é carboidrato simples? Tudo que não foi Deus que fez. Então, por exemplo, massas, pães, bolos, açúcares, né? Tudo que tem na padaria não foi Deus que fez, foi o homem. Então a gente tem que dar prioridade. Batata, mandioca, o arroz, o feijão, com com quantidades moderadas, sim, mas são coisas boas. E cuidado com a fruta. A fruta, eu falo que é a sobremesa de Deus. A fruta, ela também nos dá energia, ela também tem açúcar, que é a frutose. É uma coisa muito boa, é saudável, tem minerais, tem vitaminas, porém não deixa de ser carboidrato. Então fiquem atentos a essas dicas que vão mudar o seu dia. Combinado? Essa foi a aula sobre insulina e eu espero você na próxima aula.